O corpo humano é constituído por vários corpos, que por vezes ignoras, dado teu estado evolutivo. O aprendizado é gradativo, pois se assim não fora, ficaríamos confusos diante da grandeza e extensão da sabedoria universal. O corpo humano é como uma capa grosseira, porém oferta meios para que a alma possa estagiar na Terra e cumprir seus compromissos, em se referindo à sua inevitável marcha evolutiva. Este livro não é uma inovação na literatura espiritualista, como muitos esperam. É, porém, uma palavra séria no curso dos aprendizados, que o nosso novo companheiro Charles Lancelin preparou, em intensa experiência, com aproximadamente 300 pessoas encarnadas, em condições para a iniciação nas viagens astrais. Rei, deixa eu só falar uma coisa aqui, gente, só para situar aqui também o Charles Lancelin, eu não sei se eu falei isso na semana passada, ele é um espírito que quando encarnado, ele se chamava Charles Lancelin, né? E ele é um francês e ele já encarnado, ele escreveu alguns livros sobre esse aspecto da projeção astral, né? Então é um assunto que ele gosta muito e acabou se ligando ao nosso grupo por meio do mentomagnetismo e das psicografias do Tavinho, né? Então a ideia aqui também desse livro é a gente começar a estreitar esse contato, porque a gente vai ver que o livro todo é contando casos de trabalhos com a espiritualidade, de trabalhos assistenciais, em desdobramento consciente e também pelo sono, né? E uma parte que eu queria também falar é quando ele fala aqui que o corpo humano é constituído por vários corpos. Então, esse nosso corpo energético, o perispírito, né, que conecta ali o espírito ao corpo físico, eles têm vários. Ele é uma estrutura multidimensional, então ele é muito complexo. E ele é separado em vários corpos. Então a gente vai ver a literatura espiritualista, né, que é basicamente sete corpos, que é o mais comum. Aqui nesse trabalho de projeção, que a gente, né, de desdobramento espiritual, vão ter basicamente três corpos que vão ser muito importantes e um que é um corpo de ligação, que eu vou só falar aqui, porque às vezes ele vai citar e é importante que a gente saiba esse termo, que é o nosso corpo físico, né, que a gente conhece bem, e aí tem um corpo muito próximo a ele, que é um corpo energético, que é chamado o duplo etérico. Então é um corpo que está ali com uma doação, aquele é um corpo que ele doa a energia vital para o nosso corpo físico e ele é muito útil nesses trabalhos assistenciais. Por isso que esse trabalho de radiação, essa energia do duplo etérico é o mais importante. Assim, é muito importante para a espiritualidade em trabalhos assistenciais. E aí, então tem o corpo físico, o duplo etérico e tem um corpo chamado o corpo astral. Então, esse corpo astral, quando a gente se desdobra, a gente sai em corpo astral, né? O duplo etérico, ele se torna só uma ligação, é como se ele se esticasse e se estruturasse numa conexão. Então a gente sai em corpo astral. E tem um outro corpo que é chamado corpo mental, né? Que ele também é possível fazer um desdobramento em corpo mental, mas isso já bem mais raro para espíritos que estão mais evoluídos nesse caminho espiritual. Então eu só estou falando isso porque, como às vezes ele vai trabalhar com esses termos, né? Então ele vai falar assim, a projeção do duplo astral. Então é como se fosse o duplo etérico e esse corpo astral, sabe? Então essa conexão, porque a gente vai ver isso mais na frente também. Quando a gente sai em corpo astral, a gente leva uma parte desse duplo etérico, que essa energia é a energia que vai se tornar útil nos trabalhos assistenciais, sabe? Então eu só quis logo adiantar isso, porque quando aparecer esses termos, para a gente saber o que está acontecendo, tá certo? Ismael, o duplo etéreo, ele é já o duplo, né? Isso é visualmente idêntico ao físico. O astral também, ou En- ele já tem mudanças? Então, o que se diz que o astral também, sabe? O, que o astral, ele também está parecido com o corpo mental, que não, que já aí já um desdobramento em corpo mental já é uma outra forma que não está mais nessa estrutura
como corpo físico, mas o corpo astral sim, porque na verdade a gente se desdobra em corpo astral, né? O duplo etérico, tanto que eles costumam falar que são três corpos, que é o corpo etéreo físico, o corpo astral e o corpo mental, né? Costumam, porque esse duplo etérico, ele é mais, ele está mais ligado ao físico, então quando a gente se desdobra é em corpo astral e leva uma boa parte desse duplo etérico, né? Que a gente vai ver na literatura que eles costumam falar que está lastreado, né? Quanto mais a pessoa se desdobra densa, é porque ela está levando mais o duplo etérico. Então, para trabalhos assistenciais, a espiritualidade auxilia a levar mais desse duplo etérico no corpo astral. Então, o corpo astral, sim, ele tem já o formato mais do corpo, tem o formato do corpo físico. E o corpo astral seria uma projeção mental do corpo astral? O corpo astral seria uma projeção. Assim, o corpo astral seria um corpo do corpo mental, né? O corpo mental é o mais sutil, ah, e a densificação do corpo mental é o corpo físico. E é possível ocorrer o desdobramento em corpo mental, que o Kardec ele chegou a trabalhar pouco nessa parte do desdobramento em corpo mental. Mas no livro dos Espíritos ele já chega a trabalhar um pouco, né, naquele capítulo do capítulo 8, que é Emancipação da Alma, que é um capítulo maravilhoso para a gente que vai ler essa parte. Ele vai falar dos desdobramentos e ele vai falar de algo que se chama o êxtase. Então, ele coloca o êxtase como uma emancipação da alma. Ali é esse desdobramento em corpo mental, né? Porque os espíritos que conseguem se desdobrar em corpo mental, ele é uma cosmovisão tão grande, porque são outros sentidos, não é nem os sentidos do corpo astral, que já é maravilhoso. São sentidos do corpo mental que a pessoa ela entra em uma cosmovisão que quando volta, né, é como se ela estivesse em êxtase. Então Kardec trabalha com esse desdobramento do corpo mental, né, como a palavra êxtase. Então, quando for ler o capítulo 8 do livro dos Espíritos, né, que é a emancipação da alma, quando for ver essa parte do êxtase, que ele considera como uma emancipação da alma, é a estrutura de corpo, o desdobramento em corpo mental. Então, eu quis falar isso agora porque, como já vai aparecer a palavra projeção do duplo astral, aí poderia ficar um pouco esquisito. Então, é isso. A projeção do duplo astral no mundo dos espíritos é um fato que requer experiências inúmeras na arte de sair do corpo com maior ou menor consciência. Temos de avisar, para a paz da nossa consciência, que a variedade de perigos é maior do que se pode pensar. Viagem astral não é simples brincadeira, é coisa muito séria, repetimos, somente para criaturas sérias. Podes fazer experiências, mas, primeiramente, haverás de aprender a sentir a área evolutiva a que pertences e ajustar-te ao modo suave da prática desta maravilhosa ciência, que certamente nos leva à certeza da vida que continua em todas as direções do universo. Alguns escritores espiritualistas asseveram que todos podem fazer viagens astrais, têm um mínimo de conhecimento sobre tal ciência, que requer vasta experiência e maturidade espiritual, por métodos que eles descrevem. Entretanto, precisa-se saber qual é a viagem astral a que eles referem com tanto entusiasmo, fazendo, no entanto, muita gente esmorecer diante de certas práticas enfadonhas, gastando tempo precioso, quando poderia estar entregue ao sono reparador, para a recuperação das energias despendidas no campo imenso do labor humano. As classificações das viagens astrais são inúmeras. Não obstante, a razão nos pede para dividi-las em três apenas. A primeira é aquela classificada como sonho, em que te lembras das coisas ocorridas no mundo dos espíritos, por força das imagens que vêm à tona pelo estímulo visual no decorrer do dia e pela sintonia das formas, do cheiro ou das vibrações. A segunda é aquela em que, por vezes, acordamos nos lembrando nitidamente de certas passagens, que podem nos dar alegria ou tristeza, de conformidade com o passeio que fizemos, na luz ou na sombra. Ficamos, às vezes,
com essas lembranças na mente durante horas ou dias e até anos. A terceira e última é o desdobramento que se apresenta em uma grande escala de consciência. Vamos, porém, nos firmar em apenas uma, para aproveitar espaço e tempo, e o leitor certamente haverá de compreender por que sintetizamos os estudos. E, então deixa eu só também falar um pouco nessa parte, né? Porque é interessante que ele separa nessas três estruturas, né? Que uma que é o sonho, que ele colocou aqui o sonho como essa organização das informações que a gente obtém durante o dia, de lembranças, de conversas, né? Que vem de várias formas com informações nossas, do subconsciente, enfim, nesse processo que eu não conheço, acho que né, muitos de vocês já devem até estudar essa parte. E aí ele coloca um outro que é uma segunda que é das vivências que a gente tem em desdobramento durante o sono, né? Então, o que acontece? Quando a gente se desdobra, a gente sai em corpo astral e tem os convívios e tem os contatos. Ali a gente está com um outro cérebro, com uma outra estrutura mental, que é do corpo mental, né? Como se fosse um cérebro dessa estrutura do corpo energético, que são outros sentidos. Nós nos lembramos de muitas informações que nós não nos lembramos aqui no corpo físico. E quando a gente volta, existe um filtro, né? E aí passa somente algumas informações que a gente, quando vai para o cérebro físico, a gente mistura com questões nossas, com e aí tem o terceiro, que é o que ele vai se aprofundar nesse livro, que é o desdobramento consciente mesmo, né? Então que a pessoa ela sai e ela tá ali como se fosse consciente de que, nossa, eu tô fora do corpo, né? Que é aqueles casos que a pessoa olha e vê o próprio corpo, que ela sai em desdobramento consciente e que vai ser esse livro ele vai trabalhar nesse tipo de desdobramento. Embora a gente vai ver que os trabalhos vão estar as pessoas em desdobramento consciente, mas também vão estar muitos outros que teve só um desdobramento pelo sono, né? Que ele vai explicar nesse livro que é um pouco diferente esses dois desdobramentos. Mas no último caso, fica claro para a gente entender o desdobramento em si, porque é consciente. Mas nos dois primeiros casos, eles não podem ser causados só por imagens que impregnaram nossa mente e nós mesmos projetamos sem que haja um desdobramento? É o que é o que ele chamou do primeiro, né? Pelo que eu entendi aqui, ó. A primeira é aquela classificada como sonho em que te lembras das coisas ocorridas. Silvia, aqui ele fala, né? As coisas ocorridas no mundo dos espíritos por força das imagens que vêm à tona no estilo visual no decorrer do dia. É esse no mundo dos espíritos que ficou. Porque aqui ele falou, né? Por força das imagens que vêm à tona no estímulo visual no decorrer do dia e pela sintonia das formas, cheiros e das vibrações. É porque ele coloca já os três como três formas de desdobramento. Mas as duas primeiras podem ocorrer com qualquer um sem que haja desdobramento. Pode. É só uma transformação de uma imagem fixada que você cria. Você cria um quadro, você fica vendo o quadro que você mesmo está criando. Pode ocorrer sem a gente saber que está ocorrendo? Assim, quando a gente não tem muito estudo, a gente, né, não entende o que está acontecendo, né? Você diz o desdobramento consciente? Não, esse outro aí Esse Porque de vez em quando a gente sente, né? Sim, esses aqui acontecem direto. O primeiro e o segundo acontece direto com todos nós, né? A gente não tem consciência, a gente não tem a rememoração, mas acontece direto. O desdobramento consciente, a sair realmente consciente, esse que é o que vai trabalhar esse livro, né? Mas o primeiro e o segundo, a gente vivenciou hoje, provavelmente aqui. Ou ficamos ali com as nossas estruturas internas, ou saímos e vivenciamos e voltamos sem nos lembrarmos. Quer dizer, né? Vai que alguém saiu aí consciente, eu não estou sabendo, né? Mas a maioria tá sim. Teoricamente, os estudiosos dizem, né, que a gente sonha todo dia, né? Por que a gente se lembra de alguns e não se lembra da maioria? Ninguém explica ainda. Provavelmente, no caso do desdobramento, os que a gente lembra são coisas que nos tocam mais fortemente. Mas, assim, uma explicação por que uns você lembra, outros você não tem nem noção que sonhou,
Isso ninguém deu ainda. Mas, por exemplo, eu tenho, durante a irradiação, às vezes, uns dias, eu sinto, outro dia eu estava até comentando com o Silvio, eu senti que tinha saído junto, e na hora de voltar eu ouvi o Silvio falando, mas não conseguia voltar. Eu sabia que eu não estava ali, que eu estava, mas que não estava ali. Então aquilo começou a me dar um certo nervoso, porque eu queria voltar a isso, como que eu saía de novo. E aí eu ouvi a voz do Silvio, era como se a voz do Silvio estivesse me chamando de volta. Foi uma sensação bem esquisita, mas eu sabia que eu não estava ali. Isso é um desdobramento normal? Solange, e ainda mais aqui nos trabalhos de radiação, né? Você que já tem essa predisposição, vai acontecer e eles estão te preparando também, né? À medida que você vai saindo e voltando, você vai ter cada vez mais traquejo nesse processo. Até um ponto que ali você vai se relaxar e você, né, pela vontade, você já vai sair, vai interagir com seus mentores, as suas mentoras, vai participar de trabalhos e vai voltar. O que aconteceu é que você estava tendo dificuldade para fazer o acoplamento, né? Você voltar mesmo para o corpo, né? Então, às vezes a pessoa tem um desdobramento, ela sai, ela ainda fica ali. Às vezes acontece até quando a gente está dormindo, algumas pessoas têm uma experiência de que ela tem ali é- ela está sentindo o corpo, mas ela não consegue se mexer, né? Ali é um processo que não aconteceu o acoplamento ainda, né? Então ela tenta se mexer e não consegue, né? Se algum de nós acontecer isso, agora que vocês sabem, a melhor coisa é, tá nessa hora, em vez de tentar voltar, você sai do corpo mesmo, sai do corpo, porque você tá ali fora, então você pode ter uma experiência muito bacana, né? Nem que seja ali no quarto, você vê o seu próprio corpo, mas foi isso. Cada vez mais você vai ter esse traquejo, sabe, Solange? Você vai conseguir, Ah, pela vontade, se acoplar novamente com o seu organismo. ah, ok. A viagem astral consciente é a que mais interessa ao leitor, e é dela que vamos tratar no decorrer deste livro, que o nosso amigo Lancelin esboça com tanta habilidade, sem faltar com bom senso, com o amor e o respeito ao porte evolutivo de cada criatura. É também de nosso maior interesse que os homens sejam mais conscientes dessa verdade e da bênção de Deus em seu próprio favor, pois a viagem astral consciente é um dom que todos temos em escalas variadas e que, todavia, ainda é um pouco despertado nas criaturas. São raríssimos os casos em que os seres humanos deixam seus corpos como o pássaro que abandona a gaiola que lhe servia de prisão, sem perda da consciência, usando a volitação e se fazendo ave de Deus, visitando escolas de grande alcance e ajudando na educação de muitas almas em dificuldades. Este é um dom por excelência maravilhoso, que em futuro algo distante todos vão gozar dentro dos seus próprios valores, sem prejuízo da sua ascensão. Isso sucederá quando o Evangelho for pregado a todas as criaturas, e o Cristo nascer em todos os corações, transformando a voz dos que dirigem em exemplo a ser seguido por todos. Meu filho, uma coisa temos, por questão de consciência, de te avisar. Antes que comeces a querer fazer viagens astrais, pois é esse o impulso de quem lê sobre tal assunto, sendo aí que está o erro. Experimentar sem saber o que fazer dentro dos padrões e da ordem que a consciência universal nos pede e das leis estabelecidas por Deus. Leis essas que sustentam a criação em plena sintonia. É bom te inteirares do valor do pensamento em primeiro lugar. Pensamento reto é luz que nos leva aos caminhos da vitória em todos os empreendimentos. A autoeducação da mente é indispensável ao êxito das tuas práticas e é o que mais falta a quase todos os estudantes desta alta filosofia, que nos leva a ser cidadãos universais, livres por conhecer a verdade ou começar a conhecê-la. E, também deixa eu só falar uma parte. Até e primeiro, ele coloca aqui essa questão do pensamento, né? E a gente vai ver também no decorrer do texto, e nesses assuntos, isso é muito
é muito frisado, porque no momento em que está em desdobramento no corpo astral, o pensamento, a repercussão dele ele é muito maior. Então, o que a pessoa pensa, ela entra em sintonia com aquele pensamento de maneira muito mais forte e mais ideoplástica, né? De maneira que você ideoplastiza o seu corpo astral e se sintoniza com pessoas, com lugares. Então, talvez um desses pontos que ele chama aqui a atenção, né, é esse ponto que não é fazer um turismo, né? Poxa vida, eu vou aproveitar, vou lá em Paris, né? Fazer. E o principal é nessa situação é se ligar com os mentores, né? Então a Solange ela contou o caso, né? O momento que tiver com uma dificuldade, entre em sintonia com os mentores, chama por eles, né? Pede ajuda, porque nesses trabalhos o melhor mesmo é querer seguir esse caminho para ser útil, para fazer assistência, junto com os mentores, tá ali como um aprendiz mesmo que tá junto com os espíritos amigos para participar de trabalhos assistenciais, porque é o que o planeta está precisando, né? Nesse momento de transição, começar a se aprofundar nisso para auxiliar, para trabalhos. Muitos dos que estudam espiritualismo confundem viagem astral consciente com sonhos, ou por vezes com simples visualização no momento em que meditam. Isso não é a realidade. O perigo de exercitar as viagens fora do corpo sem uma devida evolução é que não passarás do primeiro plano, onde a vida é bastante mais inferior que na Terra e poderás trazer transtornos para o teu sistema nervoso, bem como uma influência nefasta para a tua vida diária, cujo resultado poderá ser o esmorecimento no estudo das coisas espirituais que deverias realizar para a tua paz interna. Esse primeiro plano, ou primeiro céu, no dizer do apóstolo Paulo, é formado por tudo o que há de negativo produzido pela mente humana, mesclado com as mentes desencarnadas em pleno desequilíbrio. E a grande maioria da humanidade não passa desse plano, onde a realidade é o ódio, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a vingança, a luxúria. E quando acordam, estão de rostos carrancudos, transtornados, como acontece com os encarcerados. Uma viagem astral forçada, pela alma sem preparo a esse primeiro estágio, que tem um magnetismo viscoso, de cheiro intolerável, sem a devida assistência, difere da saída natural inconsciente, onde a própria natureza se encarrega da proteção. Tudo o que acontece com naturalidade tem mais sabor, tudo ao seu tempo tem mais harmonia. Não queiras forçar nada, pois Deus e Cristo entendem as tuas necessidades, colocando em tuas mãos o que é necessário à tua ascensão. Certamente, ao leres este livro com prazer, aquele prazer do discípulo chamado e escolhido para a visão maior do que nos espera na vida espiritual, haverá algo em preparo em teu coração, para que possas avançar. Estamos prontos para ajudar aquele que não busca dos dons e que já sabe amar a Deus sobre todas as coisas, sem se esquecer do próximo, que é a extensão de si mesmo. Esta introdução é somente um toque, além do que pode dizer o prefácio, para que o estudante, antecipadamente, tenha o sabor do alimento espiritual. E lembra-te, todo bom empreendimento requer preparo. Que Deus nos abençoe. Miramês. Essa última frase aí resume, na verdade, tudo que ele quis dizer. Na verdade, ele só queria dizer isso, que para a gente começar esse processo, a gente tem que se preparar e se preparar bem primeiro. Ele deixa muito bem colocado aqui a importância da mudança dos aspectos, principalmente morais, que nos envolvem antes de entrar numa jornada como essa. Porque é certo que a gente, quando começa a se desdobrar, quando faz isso inconscientemente, a gente é levado ou até acaba buscando aquilo que é o mais comum de vivenciarmos. E se a gente não tiver uma atmosfera ao nosso redor que seja voltada para esse tipo de trabalho, a gente vai fazer o desdobramento e vai acabar se perdendo em situações, em meio a espíritos do nosso dia a dia,
que não vão nos ajudar e nem vão, de forma alguma, dar qualquer subsídio para que a gente possa colaborar com esse tipo de trabalho. E, nossa, o que o Silvio colocou foi uma síntese fantástica, né? E o ponto é que quando a gente for ler esse livro e for ver os vários casos práticos, a gente vai ver também vários tropeços que os estudantes tiveram nessa trajetória. Então isso também já nos deixa conscientes de quando, né, chegar esse momento para tentarmos não cometer, né, os mesmos enganos, os mesmos erros. E só o fato de estar lendo isso já predispõe o nosso pensamento, a nossa conexão com os mentores para trabalhos desse tipo. Então, e, e esse grupo, né, esse grupo e essa ligação com o Lancelin provavelmente vai começar a acontecer mais, ou já está acontecendo, né, como a gente já tem uns relatos a respeito, experiências desse tipo. Então a gente acabou aqui certinho, né? Então na próxima semana a gente já vai começar o livro de fato, né? O livro capítulo 1. Vamos Já ver. com essa introdução, a gente já está ansioso, né? É verdade. Parece muito bom. Vamos então